começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. Fan, um homem que renasceu como um rei-leão mutante, eleva o nível de suas habilidades a cada respiração que dá. Uma mulher misteriosa, com suas roupas completamente rasgadas, dirige-se à imponente Montanha dos Leões. Enquanto ela foge de um esquadrão militar, um dos soldados dispara contra a mulher misteriosa, o que faz com que todas as feras ocultas sob eles fiquem extremamente alarmadas. Uma das feras ferozes entre eles, um javali mutante, retalia contra os soldados, obrigando-os a recuar. Ao perceber que é simplesmente impossível ultrapassar um javali mutante, o líder do esquadrão decide carregar uma bazuca e a dispara contra o javali mutante. No entanto, essa ação não causa nenhum dano. Então o líder do esquadrão decide carregar o lançador de granadas para tentar mais um tiro. Nesse instante, o personagem principal desta história, Liu Fan, conhecido como o Rei Leão Dourado, emerge da maré de feras, e também se junta ao grupo de mutantes para lutar contra o esquadrão militar. O feroz rei da selva derruba facilmente os humanos à vista, terminando a batalha num piscar de olhos. O leão percebe que exagerou e deveria ter controlado sua força, mas culpa o esquadrão militar, dizendo que, se não tivessem causado caos na Montanha do Leão, não teria terminado assim. Esse Rei Leão Dourado que Liu Fan revela capaz de falar, não é só uma fera comum, mas um homem chamado Liu Fan, que originalmente... Liu Fan era um estudante japonês que renasceu no mundo Isekai, como o Leão Dourado. Sua proeza é tão grande que até os monstros mais ferozes o temem. E todas as espécies, de pássaros a formigas, são leais a ele. Uma anaconda gigante se aproxima de Liu Fan e informa sobre a garota perseguida pelo esquadrão militar. Durante o caos, ela foi atingida pela explosão do lançador de granadas e caiu na fera feroz. A bola de chamas vai em direção à garota fantasma, transformando-se em uma garota, revelando uma vela verde escondida. A cobra pensa que ela não sobreviveu. Mais tarde, Liu Fan encontra o corpo da garota e percebe uma aura misteriosa, acreditando que sua alma ainda está lá. Curioso, ele suga a aura como um dementador. A alma dela também deixa o corpo, o que Liu Fan acha interessante. Liu Fan leva o espírito da menina de volta para a toca, e ela chora, pois não quer ficar perto desse monstro assustador. O sistema surge diante de Liu Fan e dá a ele a missão de se conectar à menina fantasma. Rápido, antes que o tempo acabe. De repente, uma chama envolve Liu Fan, repreendendo-o por exagerar. A chama se dirige à menina fantasma e se transforma em uma garota, revelando-se uma vela verde. Ela era um demônio chamado Xiaoxiu. Xiaoxui, com um grande sorriso no rosto, tenta acalmar a Ghost Girl, assegurando-lhe que seu rei realmente não tem más intenções. Segundo Xiaoxiu, Liu Fan possui uma quantidade muito grande de energia demoníaca, que pode ter vazado para dentro do corpo da garota fantasma, condensando tanto a alma dela, que ela não pôde mais partir como as outras almas. Por essa razão, ela se tornou um fantasma. Aparentemente, Xiaoxiu também compartilha do mesmo destino da garota fantasma, e como agora é um demônio, também pede a garota fantasma em casamento. A garota se transformou em um demônio, assim como ela. No entanto, antes disso, ela perguntou a Su Ling qual era o seu envolvimento com o esquadrão militar e por que estava sendo perseguida por eles. Com hesitação, Su Ling, a garota fantasma, revela a Xiaozhu que, quando estava viva, residia em um vilarejo localizado no sopé da Montanha do Leão. Nos últimos tempos, muitas pessoas do seu vilarejo começaram a desaparecer, sobrando apenas cerca de 20 pessoas nesse pequeno vilarejo. Nessa ocasião, um misterioso esquadrão militar chegou ao vilarejo e cercou todos os lados, ameaçando matar a todos. Eles forçaram idosos e crianças a entrar na floresta, que estava cheia de energia negra. Sacrificaram cada aldeão para abrir um caminho para a exploração. Quando chegou a vez de Su Ling, ela também foi enviada para a floresta. O miasma escuro, que parecia ter um efeito hipnótico, envolveu Su Ling e a fez correr, em uma direção só. Mas então viu as almas de seus pais, que a guiaram por outro caminho, fazendo-a cair em um poço. No poço, encontrou uma aranha carmesim lali rara e um caixão misterioso, percebendo que o esquadrão militar buscava essa flor. Não querendo que os assassinos dos aldeões a tivessem, Su Ling decidiu pegar a flor e comê-la, para que o esquadrão militar nunca a encontrasse. Ser capaz de pegá-la. Como resultado de consumir essa misteriosa flor, ela ficou cheia de energia espiritual. Isso permitiu que visse claramente, mesmo na escuridão intensa. Pouco tempo depois, a equipe militar chegou. Então Su Ling se escondeu atrás de algumas árvores e observou enquanto levavam o caixão. No entanto, como não encontraram a aranha carmesim Leli que deveria estar presa ao caixão,
O contratante daquele esquadrão se recusou a pagar por essa missão. O esquadrão militar pensou que a última garota forçada a entrar na floresta pegou a flor para si. Então, eles a perseguiram até a montanha de Lian, onde ela perdeu a vida. Ao ouvir a história de Su Ling, Liu Fan percebe que ela deve ter pegado a flor do caixão espiritual, que dá ao consumidor uma constituição especial. No caso de Su Ling, ela adquiriu a constituição de vingança. Mercenários sempre buscam essas flores para ficarem mais fortes, por isso o contratante deve tê-las procurado para vender. De qualquer forma, Liu Fan não se importa com o passado de Su Ling, e só quer se unir a ela, pois essa é uma missão dada pelo sistema. Ele se aproxima de Su Ling, oferecendo-lhe um lugar em sua equipe, e embora ela concorde relutantemente com o que o monstro aterrorizante pede, eles se unem. O sistema, com sucesso, inicia mais uma missão principal para Liu Fan. Ao ver as recompensas dessa nova missão, Liu Fan percebe que pode finalmente juntar pontos suficientes para alcançar a forma humana. Desde que reencarnou como um filhote de leão dourado, o sistema fez com que ele se tornasse mais forte, não importando o que fizesse, e continuou a aumentar todas as suas estatísticas ao mesmo tempo. Quando Liu Fan finalmente se tornou mais forte do que nunca, ele se transformou no rei demônio da Montanha dos Leões, mas nunca antes havia oferecido. É uma recompensa da missão. Essa oportunidade misteriosa desperta muito interesse. Ele vê que ganhará um fragmento do corpo Yang como recompensa, permitindo recuperar seu corpo humano. Mas, para isso, Liu Fan deve convencer Su Ling a deixar a obsessão em seu coração e se tornar sua serva leal. Como qualquer um, Liu Fan não entende o que o menu da missão quer, então pergunta a Su Ling sobre sua obsessão. Su Ling, agora chamada Xiaoling, tornou-se um demônio por causa de Liu Fan. Ela expressa sua preocupação com seus entes queridos e parentes, sem saber se estão vivos. Liu Fan entende as preocupações de Xiaoling. Então, ele cria um clone mais jovem de si mesmo, e o encarrega de escoltar Xiaoling de volta à sua aldeia, permitindo que ela descubra por si mesma a situação de seus entes queridos. Antes de deixá-los partir, Liu Fan oferece a Xiaoling outro presente, uma kunai afiada, imbuída com sua energia espiritual. Xiaoling fica muito grata a Liu Fan por demonstrar tanta bondade, sem saber que ele só está fazendo isso para obter recompensas do menu de missões. Quando ela começa a se despedir, Xiaoxiu se oferece para acompanhá-la pela estrada que está coberta de miasma escuro. Graças à ajuda de todos eles, Xiaoling caminha tranquilamente pela floresta, mas descobre que o miasma negro desapareceu completamente, fazendo-a supor que algo terrível aconteceu. À medida que continuam caminhando pelo local desolado, eles acabam encontrando os restos dos ossos e crânios dos aldeões, com as roupas dos cadáveres ainda intactas em seus corpos. Ao mudar de roupa, Xiaoling consegue reconhecer um deles como sendo seu avô querido. Nesse momento, quando Xiaoling começa a chorar de tristeza, o clone de Liu Fan utiliza sua energia espiritual poderosa para purificar todos os cadáveres ali presentes, permitindo que eles possam entrar novamente no ciclo de vida e renascimento, o que acaba tranquilizando o coração aflito de Xiaoling. Ela então decide enterrar todos os cadáveres, na esperança de que eles possam finalmente descansar em paz. Após realizar esse ato, ela começa a procurar por seus pais. Ela espera que não tenham tido o mesmo destino dos outros. Enquanto exploram a floresta buscando mais cadáveres, vejam. O pequeno Liu Fan sente que o esquadrão militar ainda está perto do local do caixão e do lírio-aranha carmesim. Eles esperam que Xiaoling retorne para pegar a flor dela, sem saber que já está morta. Os soldados olham para dois cadáveres que dizem ser os pais de Xiaoling, enquanto Xiaoling vê os soldados desrespeitando os corpos de seus pais, chutando-os e jogando-os. Ela pega a kunai para se vingar, mas Liu Fan a impede, dizendo para esperar, pois alguém está a caminho. Uma mulher chamada Mi Yun desce de um helicóptero, parecendo ser uma líder do esquadrão militar. Ela é informada da situação e não parece se importar com a flor perdida, afirmando que a coisa concebida, o caixão de Liu Fan, é muito mais valioso do que ele próprio. Ela salta no poço onde estava o caixão e começa a escavar o solo ao seu redor, revelando que ele se transformou em um solo de 3 almas vivas. Isso ocorreu por causa das inúmeras vidas sacrificadas ao seu redor. Devido à descoberta do solo de alma de 3 vidas, o sistema aumenta os pontos de inteligência de Liu Fan, permitindo que ele veja suas veias com mais clareza do que nunca. Ele também ganha a habilidade de ver as veias de outros seres, e observa Nadine, que interpreta isso de forma errada, acreditando que ela é seu rei. O que acontece é que o Liu Fan ficou muito interessado pelo seu corpo viscoso. Agora que Liu Fan desbloqueou essa habilidade tão especial e única, ele se pergunta até onde poderá utilizá-la. Ele percebe que as veias que está observando são, na verdade, a energia espiritual que flui. Ele descobre que toda a floresta ao seu redor está coberta com essas mesmas veias de energia espiritual. Movido por pura curiosidade, Liu Fan começa a seguir essas veias, pois geralmente elas levam a uma raiz, e como ele havia previsto, ele encontra a raiz das veias de energia espiritual.
escondidos nas profundezas do solo. Enquanto isso, nas ruínas do sarcófago, onde o caixão foi levado, Man Yun resolve pegar os 3 solos de alma vital para si. Mas como sabe que os soldados contarão aos superiores, decide matar seus subordinados. Com suas vidas em risco, os soldados reagem. Porém, Mi Yun, que revela ter poderes mágicos, paralisa os soldados com um olhar e os persegue. O que aconteceu? Depois de matar todos os soldados que estavam por perto, um sorriso maligno aparece no rosto de Mi Yun, pois ela fica muito satisfeita com os poderes que o Soul Sun já lhe deu. Ela revela que sempre teve a intenção de obter essa areia da alma e apresentou seu plano ao superior Lu Yi, implantando nele a ideia de que ele seria capaz de obter muitos tesouros do caixão. Xiaoling escuta tudo e ouve Mi Yun confessar que também teve a ideia de sacrificar os aldeões. Então, ela ataca Mi Yun imediatamente, pois precisa se vingar do criminoso que levou seus entes queridos. Embora Xiaoling seja um fantasma, Mei Yun consegue sentá-la e a ataca de volta, e Xiaoling mal consegue se esquivar. Mei Yun revela que não viu Xiaoling, mas que a sentiu por causa de um bracelete mágico que a alertou. Ela revela sua intenção assassina. Mostra que possui aparelhos mais úteis que o bracelete, e traz óculos que permitem ver fantasmas. Isso intimida Xiaoling, que ainda quer vingar seus pais, e promete fazer Mi Yun pagar. Mi Yun diz que aquelas formigas, referindo-se aos pais de Xiaoling, morreram por um propósito maior. A necessidade de Mei Yun se tornar forte, esse monstro certificado desperta completamente a raiva de Xiaoling, que então volta a atacá-la e começa a lutar com força total. Liu Fan, que estava observando de lado o tempo todo, percebe que Mei Yun já lidou com fantasmas antes, porque ela não mostrou surpresa ao ver Xiaoling pela primeira vez. Percebendo que Mi Yun consegue lidar com fantasmas como Xiaoling, ele imediatamente ajuda Xiaoling desativando o bracelete na mão de Mi Yun, para que ela não possa mais detectar a presença de Xiaoling. Liu Fan sabe que Xiaoling, um fantasma inexperiente, não pode vencer uma despertadora como Mei Yun, mas decide não intervir, acreditando que o desejo de vingança de Xiaoling a levará à vitória. Devido à ajuda anterior, Mei Yun não percebe o ataque pelas costas e é derrotada. Quando Xiaoling comemora sua primeira vitória com Liu Fan, Mei Yun surpreendentemente se levanta novamente. Sabendo que Xiaoling está com Liu Fan, Xiaoling não acredita que Mei Yun ainda viva após ser atingida no pescoço pela kunai. Mesmo assim, Xiaoling a ataca novamente, mostrando sua força e experiência de luta, adquirida ao matar vacas na floresta, antes de Xiaoling cortar o braço de Mei Yun. Mas ela continua de pé, levando Liu Fan a suspeitar que esse corpo possa ser um clone no lugar da verdadeira Mei Yun. Para confirmar se isso é verdade, Liu Fan utiliza sua habilidade recém-adquirida de inteligência em Mi Yun, e descobre que o corpo todo dela está coberto pela aura do solo das 3 almas vivas. Essa descoberta o auxilia a perceber o que realmente está acontecendo. Quando Mi Yeon deixou cair seu sangue no solo da alma antes da batalha, ela se uniu a esse solo. Graças ao poder da alma, Mi Yeon conseguiu recolocar o braço em seu corpo. No entanto, Xiaolani não aceita deixá-la fazer o que deseja, e a ataca novamente. No entanto, mesmo após receber um golpe tão mortal, Mi Yun continua inabalável e começa a rir de maneira maníaca, pois passa a desfrutar de seus novos poderes. Usando suas cordas de sangue, ela agarra todos os membros de Mei Yun e inicia uma tortura, indicando que ela possui um fetiche por bondade. Liu Fan não permanece mais na linha de fundo, pois não suporta quem se atreve a intimidar seu povo. Num piscar de olhos, ele resgata Xiaoling das garras de Mei Yun e, utilizando um dos fragmentos, transforma-se em a forma de um homem. Antes de enfrentar Mei Yun, Liu Fan instrui Zhao Xiu e Ling a aprender a respiração, tapar os ouvidos e esvaziar a mente, pois as coisas vão esquentar. Logo após avisá-los, o Rei Leão Dourado solta um rugido enorme em Mei Yun, tão poderoso que a apaga da existência. Com a batalha terminada, Liu Fan saqueia os restos do corpo do oponente e recolhe a espada, a maioria das suas estatísticas de ataque. Então, Liu Fan percebe que ainda tem pelos faciais. Mesmo depois de ativar seu modo humano com os fragmentos preciosos da missão Recompensas, ele entende que precisará de todos os fragmentos de Yang para se tornar um humano completo. Isso o desaponta, mas o deixa mais determinado a completar as missões futuras do sistema. Xiao Xiu se apaixona pela nova forma de Li Fan e o elogia por sua aparência masculina.
O sistema informa Liu Fan que ele absorveu o solo da alma de 3 vidas ao vencer Mi-1, elevando sua inteligência geral ao nível 2. Com o aumento, Liu Fan pode ver a energia espiritual no ar, sentindo-se poderoso. O sistema também avisa Li Fan que a missão de Xiaoling ainda não foi concluída, sugerindo que ela não está satisfeita com sua vingança. Portanto, ele decide descer até as montanhas para investigar mais profundamente e ajudar Xiaoling a se vingar. Com o nascer do sol, Ling e Zhu, os 2 demônios, ficam alarmados, pois demônios como eles não podem sobreviver sob a luz direta do sol. Assim, eles buscam refúgio com seu rei, que possui um corpo jovem e é imune aos raios solares. Liu Fan não gosta do fato de que essas 2 mulheres vulneráveis e frágeis o estão abraçando sem qualquer sinal de hesitação. Então, ele diz a eles para buscarem uma alternativa, sugerindo que possuam o corpo de Mi-1. Xiaoling não quer fazer isso, pois acredita que Mi-1 é bem mais feia do que ela. No entanto, como é uma ordem direta do rei, ela não tem outra escolha a não ser cumprir. Assim, em seu novo corpo, Xiaoling começa a caminhar na floresta ao lado de Liu Fan, com a esperança de encontrar os outros responsáveis pela morte dos aldeões. Disfarçando-se de camarada de Mei-Yun, Liu Fan se dirige à base militar de operações com Xiaoling, que, é claro, possui o corpo morto de Mei-Yun. Os soldados recebem Mai de volta, perguntando se ela conseguiu obter o que estava procurando. Mai responde afirmativamente, e para não levantar suspeitas, diz aos soldados que voltem para seus postos. Ela e Liu Fan levam o helicóptero para a cidade mais próxima, chamada Lion Ridge, onde se vê muitos monstros parecidos com dinossauros. Os terroristas não conseguiram se infiltrar nos muros da cidade por causa da alta segurança. O piloto do helicóptero mostra a Mi-1 as pessoas que estão tentando obter recursos dos cadáveres das feras ferozes, já que até mesmo os ossos dessas feras podem ser vendidos por uma quantia significativa de dinheiro no mercado negro. Xiaoling já está completamente farto desses soldados burros e cruéis. Então, quando os helicópteros pousam no heliponto, ela corta a cabeça de todos eles com um único golpe e sai determinada a derrubar toda a organização. Ele fica surpreso por ser o homem por trás dessas operações terríveis nas montanhas. Xiao Xiu, escondida sob a capa de Liu Fan para se proteger do sol, comenta que a base da Strong Organization parece sem graça, pensando se a respiração de Liu Fan poderia destruí-la. Liu Fan também acha isso possível, mas diz para ir devagar, pois quer brincar com a presa primeiro. Ao entrar na torre, eles facilmente derrubam muitos executivos da Strong Organization e procuram um traje ideal para Li Fan. Liu Fan usa sua habilidade de detecção para ver através das paredes, localizando outra mulher armada que entrou sorrateiramente nas instalações. Ele encara a mulher para descobrir de que lado ela está, e quando ela começa a atacá-lo com uma arma cheia de balas de energia espiritual, ele fica impressionado. No entanto, as balas não causam nenhum dano ao seu corpo forte, fazendo com que a mulher perceba que não tem chance contra seu oponente atual. Felizmente para ela, Liu Fan para de demonstrar hostilidade ao perceber que ela não é uma agente da Strong Organization. Embora a mulher não queira revelar por que ele veio aqui, ela acidentalmente diz que veio aqui para roubar dados dessa empresa, porque eles roubaram o projeto de desenvolvimento de sua própria empresa. Liu Fan mostra seu interesse mais nos melões da mulher do que em sua história, e extrai um mapa que estava escondido dentro deles. Ele vê que esse é o mapa de seu território, mas antes que possa interrogar a mulher sobre o que e por que ela tem esse mapa, Lu Ye, o líder da organização que é o principal culpado, chega ao prédio, desviando a atenção de todos para ele. Luo Yi, que é o gerente da filial, mostra a Mihu, a secretária da organização principal, o caixão que a sede queria. Eles realmente desejavam muito levar isso para a posse deles. Quando estão quase a retirar o caixão, Mei chama Wu Gang, seu subordinado que é forte como uma montanha, para levantar o caixão. Parece que todos eles são despertadores que, mesmo sendo humanos, conseguiram superar suas limitações neste mundo. Liu Fan fica impressionado com a força de cada um deles, e entusiasmado, começa a lutar com eles, iniciando com Luo Yi. Luo Yi tenta socar Liu Fan várias vezes, mas não acerta nenhum golpe, pois Liu Fan é bem mais rápido e ágil. A resistência de Liu Fan cresce com a luta, o que preocupa Luo Yi, que não entende por que não consegue feri-lo. Para descobrir a verdade, Luo Yi revela a capa de Liu Fan e fica surpreso com seu físico, chamando-o de Despertador Beastman. Embora Liu Fan seja um leão mutante, ele vê isso como um elogio e exibe seus abdominais impressionantes. Ele vence Lu Yi sem tocá-lo e, como resultado, ganha muitos pontos de habilidade como recompensa do menu do sistema. Mi não acredita que um despertador de nível B como Luo Yi tenha sido derrotado tão facilmente por um desconhecido,
Então envia seu subordinado Wu Gang para terminar o trabalho, dizendo-lhe para derrotar Liu Fan. A Madame Absoluta lança o caixão em Liu Fan sem considerar o quão precioso e frágil é para a empresa. Ao contrário dele, Liu Fan entende e reconhece o quanto os caixões são preciosos, por isso ele amortece cuidadosamente a aterrissagem deles, e após colocá-los gentilmente no chão, repreende a idiota evidente por tê-los arrancado sem pensar duas vezes. Em vez de admitir seu erro, Wu Gang, teimosamente, aumenta seus músculos e se prepara para tentar dar uma surra no poderoso Rei Leão. No entanto, ela também é consideravelmente menos do que um mero inseto em comparação com o Rei Leão. Então, Xiaoling intervém, chamando Wu Gang para lutar com ela. Ela apunhala o peito de Wu Gang com sua adaga, mas os melões de Wu Gang, fortes como concreto, seguram a adaga, fazendo Xiaoling perceber que os músculos são tudo. No entanto, é importante lembrar que a inteligência também conta, e como Wu Gang não tem, ela perde para Liu Fan, que a derruba instantaneamente com um movimento do dedo médio. Mei fica desapontada ao perceber como todos os seus subordinados foram derrotados, mas ela afirma que não tinha grandes expectativas quanto a eles. Ela pensa que, ao contrário deles, será capaz de vencer Liu Fan, pois acredita que é diferente, já que tem um passado triste. No entanto, seu passado triste não a ajuda muito na batalha. Então ela decide usar um método alternativo. Seduzi-lo com sua feminilidade. Ela se entrega totalmente, provocando Liu Fan e dizendo para ele vir e fazer isso com ela. Isso faz com que Liao Fan entre em um modo furioso e perca completamente o controle de si mesmo. O sujeito fica tão cheio de luxúria que, sem hesitar, encurrala Mei para conseguir o que deseja com ela. Xiaoling, incapaz de acreditar no tipo de ato indecente que seu rei está prestes a cometer, pergunta a Xiao Ziui o que está acontecendo com ele. De repente, Shu explica que seu rei foi afetado pelo especial fogo da luxúria de Mi, que o deixou totalmente fora de controle. Segundo Shu, tudo no mundo possui o fogo do coração. O conceito é parecido com o Yin e Yang. O fogo do coração tem o fogo do desejo e o fogo do karma. Ambos são perigosos e devem ser controlados pela energia espiritual inata. Assim, quando Mei perturbou o fogo do desejo de Liu Fan com seu próprio fogo do desejo, o rei perdeu a razão e age apenas por instinto. Se ele continuar muito tempo nesse estado perturbado, pode ser consumido pelos próprios desejos e morrer. Claro, os dois Xiaos não querem que isso ocorra, então planejam juntos extinguir o fogo da luxúria do rei. Enquanto isso, Liu Fan começa a satisfazer seus desejos fazendo mais sofrer. E sinceramente, ela merece esse tratamento vil, pois foi quem instigou essa situação. Xiaoxiu é uma combinação de fogo de vela, fogo fantasma, fogo divino e fogo da mesmidade, o que a torna ideal para lidar com isso. Por isso, ela pensa que, ao atrair a atenção de Liu Fan e suportar seu fogo da luxúria, ele se acalmará. Ela tenta absorver seu fogo da luxúria, e seguindo o plano, absorve tanta energia Yang que seu corpo inteiro se torna puro dourado. Felizmente, Liu Fan se estabiliza, e ao recuperar o controle do corpo, ele verifica o menu do sistema que mostra a nova técnica Sacred Fire, fogo sagrado, que aprendeu. Ele descobre com Ju o que aconteceu e como perdeu o controle. Então, ele pune Mei, fazendo-a ajoelhar-se e ordenando que explique por que sua organização buscava o Three Life Soul Coffin. Mei afirma não saber o que a organização quer com isso, mas ouviu rumores de que, se alguém se deitar no Soul Coffin, ganhará um poder especial chamado Herança na Ilusão, e reencarnará instantaneamente. Porém, se o usuário se perder nessa ilusão, sua alma se dispersará, e seu corpo virará pó. Apesar dos grandes riscos, Liu Fan decide entrar no caixão, porque deseja muito se tornar humano. Então, para verificar se o caixão realmente oferece algo, ele pede a Xiaoling para testá-lo primeiro, tornando-a sua cobaia. Ling concorda alegremente em ser a primeira a testar o caixão, pois já dedicou sua vida de fantasma a servir Liu Fan. Ela entra no caixão e cai em um estado ilusório, encontrando-se em um espaço escuro e roxo. Quando Xiaolane abre os olhos no mundo ilusório, ela se vê diante de sua aldeia. De volta à forma humana, ela acha inacreditável que tudo tenha voltado ao normal, que a faz pensar, se tudo até agora foi apenas um pesadelo. Seus pais a chamam pelo nome, convidando-a para jantar com eles. Xiaoling se emociona profundamente ao ver seus alegres pais vivos novamente, mas logo percebe que é uma armadilha criada pela ilusão. Ainda assim, seu desejo de estar com sua mãe e seu pai, mesmo que por um pequeno momento, leva a entrar na casa de seus pais. Ao se juntar a eles para o jantar, ela, sem perceber, começa a passar um tempo de qualidade com o pai. Ela se esquece completamente de que a realidade em si é totalmente falsa. A ilusão consegue interferir em sua estabilidade mental,
e aos poucos, começa a afogá-la em um sono eterno. Enquanto isso, Liu Fan, do lado de fora, ainda não a retira da ilusão e deixa as coisas seguirem seu curso, já que ele não notou nada de errado até agora. Xiaoling abre um restaurante com seus pais no vilarejo, realizando seu sonho de longa data. Xiaoxiu percebe que o nascer do sol está próximo e avisa Liu Fan que, se ele não a trouxer de volta antes disso, ela ficará presa em seu sono para sempre. Liu Feng também entende que Xiaoling está em apuros e decide entrar em seu mundo ilusório para resgatá-la. Graças à intervenção crucial, Xiaoling retorna ao mundo real. Com todos seguros, eles se abraçam em grupo. O quê? Para celebrar a vitória contra o mundo ilusório, o sistema concede muitas recompensas a Liu Fan pelas missões concluídas e melhora ainda mais suas habilidades. Mei, que estava sempre atrás deles, zomba deles por serem uma família emotiva e é punida por Xiao Ziwei por ultrapassar os limites. Liu Fan decide manter Mei ao seu lado, pois ela foi a razão de ele obter tanto poder rapidamente, acreditando que ela poderá liberar mais de seu potencial oculto em breve. Após recrutá-la, Liu Fan segue para a sede da organização para puni-los por perturbar a paz na Montanha dos Leões. Determinado a eliminar todos os membros da organização, ele incendeia a torre inteira quando, de repente, o sistema aparece, com um grande aviso chamativo anunciando que a segunda recuperação de energia espiritual está prestes a começar. Na manhã seguinte, na Montanha dos Leões, o sistema continua aparecendo, anunciando que a segunda recuperação de energia espiritual começou, aumentando os poderes dos monstros. Todos os animais e feras nas montanhas sofrem imensa dor, pois sua fisicalidade começa a mudar com a energia espiritual. Enquanto isso, o sistema ordena que Liu Fan amplie sua área em um dia, ameaçando matá-lo se falhar. Ele rapidamente ativa sua consciência demoníaca para explorar a área e descobre que seu amigo Pangolin, responsável por guardar sua árvore dourada, caiu com ela, percebendo que um intruso entrou em sua fortaleza. Para encontrar o culpado, Liu Fan segue a energia espiritual maligna deixada para trás e descobre que se trata de uma centopeia colossal. Aparentemente, a árvore dourada dá o lendário fruto dourado a cada 10 anos, que só amadurece após mais 10 anos. Se alguém consumir essa fruta, ganhará 30 anos de poderes demoníacos. Por isso, Liu Fan não acredita que 3 árvores foram destruídas sem razão. Além disso, seu irmão foi ferido pela centopeia. Incrédulo com a audácia da centopeia, Liu Fan decide dar-lhe uma lição, transformando-a em fertilizante para a árvore de frutas douradas. Em guerra contra a colossal centopeia, Liu Fan chama seus amigos. Um papagaio, uma víbora, um porco de guerra, um urso negro gigante e um lobo branco. Ele vai rapidamente à cena do crime com o adolescente e encontra Pangolin morto. O urso gigante leva Pangolin para a infantaria para tratamento imediato. Enquanto isso, Liu Fan avança em direção à centopeia, que não percebe a situação nem que está sendo atacada. Também ousa rugir para o rei da selva, levando Liu Fan a rugir de volta. Mas a cobra verde o impede, sabendo que ele acabaria destruindo a centopeia. Ela se aproxima e lida com a centopeia sozinha, fazendo-a sofrer lenta e dolorosamente. Enquanto a luta acontece, Pangolin, que já recebeu atendimento médico, retorna ao campo de batalha para se desculpar por não ter correspondido às expectativas de Liu Fan. Liu Fan não culpa o Pangolin e diz para não se sentir mal por perder uma vez, pois muitas vitórias virão. Ele muda para o assunto importante. Por que a centopeia atacou a árvore dourada? Segundo Pangolin, a centopeia era uma minhoca sob a árvore frutífera dourada. Na segunda recuperação de energia espiritual, sofreu uma mutação inesperada, tornando-se mais forte. Mas a inteligência da centopeia, a serpente demoníaca, não cresceu nada após a mutação. Entrou em frenesi, sem entender o que ocorria, e perdeu o controle. Então, atacou tudo ao redor, inclusive a macieira dourada, devorando todas as frutas e ficando mais forte. A cobra verde, que lutava contra a centopeia, ou mais precisamente a minhoca, percebeu o quanto isso era problemático. Quando ela corta um membro, outra cabeça cresce, exatamente como uma hidra se regenera. O urso gigante, o papagaio e a raposa branca se juntam à batalha, reconhecendo a força da centopeia colossal. Mas a serpente verde orgulhosa pede que se afastem, querendo provar ao rei que é digna. Seu coração se enche de convicção,
ultrapassando seus limites e se transformando em uma serpente demoníaca, que então a usa. A centopeia é completamente destruída com o golpe final Dragon Breath. Agora que a serpente verde demonstrou ser superior a todos, ela aguarda receber alguns elogios de todos ao seu redor. No entanto, todos estão tão invejosos dela que não conseguem oferecer palavras agradáveis. Então, em vez disso, a acusam de trapaça e a chamam de mais forte, por ter se tornado mais poderosa do que eles, ao dormir com o rei. A centopeia se regenera novamente e começa a cavar no subsolo para fugir da serpente verde incrivelmente forte. Liu Fan recorda que existe um núcleo de energia espiritual logo abaixo deles, o que significa que toda a área pode entrar em caos se a centopeia romper acidentalmente o núcleo de energia. Para evitar que a centopeia cause mais danos desnecessários, Liu Fan decide ir pessoalmente para o subsolo, ativando o núcleo de energia. Liu Fan desce ao subsolo, ativando a potência máxima, e encontra uma relíquia antiga enquanto procura a centopeia. Para a surpresa de todos, a centopeia revela que foi assassinada por outro monstro que estava descansando tranquilamente dentro dela. Essa antiga relíquia. O monstro humanoide Qi Luo sai com seu guarda-chuva vermelho para eliminar as pragas que invadiram sua casa. Qi Luo já derrotou todos os subordinados do grande urso negro, dizendo que eram mais fracos que moscas. Isso enfurece o grande urso, que a ataca para vingar seu subordinado, mas subestima suas habilidades e é capturado pela magia da Dama do Guarda-Chuva. Os outros se reúnem com o objetivo de ajudar Bear, mas também são vencidos por Qi Luo, que ridiculariza Liu Fan por ter um grupo de fracos em sua equipe. Ele provoca Liu Fan, chamando-o de gatinho barulhento, e o desafia a mostrar a Umbrella seu verdadeiro lugar. Liu Fan decide usar sua técnica suprema, Lion's Roar, que até agora sempre conseguiu derrotar todos os seus adversários. No entanto, desta vez, as coisas não estão favoráveis para Liu Fan, pois o enredo precisa de alguns vilões interessantes para a história. Dessa forma, o enredo permite que a Senhora da Umbrella bloqueie facilmente o ataque de Liu Fan. Ela apenas sofre com as fortes ondas de choque do rugido, mas logo se recupera e contra-ataca Liu Fan com seu próprio golpe final, chamado Devouring Earth and Heavens. Ao girar rapidamente seu guarda-chuva com essa técnica, ela cria furacões poderosos, repletos de sua energia espiritual mortal, atingindo todos os companheiros de Liu Fan que cruzam seu caminho. Enquanto o guarda-chuva avança em direção a Liu Fan, seus companheiros percebem que ele pode levar o alvo para outra dimensão, o que certamente causará sérios danos a ele. E como eles não querem que seu rei se machuque, eles se sacrificam para enfraquecer o impulso da Umbrella. Ao vê-los sendo apagados dessa realidade, dando tudo para proteger seu rei, Liu Fan se recorda daquela época em que todos eram crianças e tinham acabado de formar uma equipe. Naquela época, Li Fan não era rei, mas apenas o líder do grupo, que junto com sua equipe, expulsou o clã Hiena da Montanha dos Leões. Assim como agora, Liu Fan tem muitas lembranças com seus subordinados, que ele vê como sua única família. Por isso, ele se enfurece e exige que Qi Luo devolva sua família, jurando que ela pagará. Quando começa a liberar sua aura feroz ao redor, a Dama da Umbrella, agora escondida em um dos guarda-chuvas, se aproxima. A Umbrella fica completamente imobilizada, incapaz de mover sequer um músculo. Aproveitando essa oportunidade, Liu Fan investe contra ela, mas não consegue causar nenhum dano. Mesmo assim, ele continua insistindo, desperdiçando o tempo de ambos. Então, Kai Lu avisa que, se ele persistir em tomar decisões tão tolas, ela garantirá que seus amigos nunca sejam libertados da outra dimensão. Ao perceber que não tem outra escolha além de obedecer a essa bruxa cruel, Liu Fan concorda em fazer tudo o que ela pedir. Para tornar as coisas mais interessantes, Qi Luo surge. A senhora de Qi Luo tem a cruel ideia de destruir a humildade de Liu Fan, dizendo-lhe para lamber seus pés como um cão leal, se ele quiser que seus amigos continuem vivos. Apesar de essa tarefa ser claramente atroz e humilhante, Liu Fan engole seu orgulho e aproxima sua boca dos pés de Qi Luo para lambê-los. Nesse instante, ele se lembra novamente de como se tornou amigo de seus colegas de equipe, e de como jantaram alegremente juntos. Na floresta, quando todos ainda eram crianças, devido a essas preciosas lembranças, Liu Fan decide se tornar o cachorrinho de Qi Luo. Mas o psicólogo fingiu o tempo todo para se aproximar dela, e conseguiu pegar seu guarda-chuva vermelho. Sem ele, a dimensão da prisão se rompe, liberando todos os amigos de Li Fan. Porém, a batalha está apenas começando, pois Liu Fan ainda precisa derrotar a Umbrella Lady. Ele abre o guarda-chuva para libertar mais pessoas, sem saber que está ligado à senhora de Qi Luo. Partes. Enquanto ele abre e fecha o guarda-chuva, a senhora do guarda-chuva faz caretas estranhas e barulhos felizes. Qi Luo diz que, em 100 anos como demônio, nunca encontrou um selvagem tão forte, capaz de levá-la ao clímax sem tocar em seu taco. Ela confirma que fugir é sua única chance de sobrevivência. Mas Li Fan não a deixa partir após tudo o que ela fez, e corre atrás dela.
Mas a perseguição termina de forma inesperada quando Liu revela sua habilidade de voar e escapa facilmente de Liu Fan, que é apenas terrestre. Ele então usa seu último recurso, a técnica de fogo sagrado chamada Golden Flame Devour, mas também falha. Quando Luo começa a voar, Liu Fan demonstra sua frustração por não conseguir fazer Luo pagar. Xiaoling fica chateada por não poder ajudar seu rei e se pergunta se há como fazê-lo. Ela recorda quando estava em uma cidade antiga. Lembra-se de quando aceitou a herança chamada Fórmula do Caráter Vital, permitindo-lhe ter um corpo físico como o de Liu Fan. Ela usa essa fórmula para mudar de alma Yang para alma Yin, e corre em direção ao demônio guarda-chuva, esperando não decepcionar o rei desta vez. Com velocidade de raio, alcança Luo e tenta esfaqueá-lo novamente com sua adaga, que ele mal bloqueia com seu punhal. Guarda-chuva. Luo acha estranho que seu novo inimigo, o Leão Dourado, esteja acima dela, e que Xiaoling, um mero inseto, rasgue seu guarda-chuva com ataques básicos. Ela perde a paciência e ataca Ling novamente para se livrar dela, enviando-a para uma dimensão dentro do guarda-chuva, chamada Cidade Antiga Infinita. Nesse reino, começa a chover, e a chuva parece corrosiva, pois dissolve as roupas de Ling e sua energia espiritual. Ao perceber que não pode se dar ao luxo de ficar aqui por muito tempo, Ling começa a se mover em linha reta, mas logo se depara com uma piscina de demônios dissolvidos. Isso faz com que ela perceba que esses demônios já foram presas de Luo. Então, ela decide correr na direção oposta, mas de alguma forma, acaba voltando ao mesmo lugar. Isso a faz entender que não será fácil escapar dessa dimensão. Sem saber o que fazer, ela continua correndo por todos os lados, percebendo que Luo está controlando o espaço do lado de fora. Nesse momento, a adaga infundida com o sangue do Rei Leão cresce em tamanho e poder, dando a Ling a capacidade de abrir caminho na dimensão. Com a espada longa transformada, ela corta as paredes, abalando a realidade, percebendo que essa dimensão pode ser a verdadeira forma de Luo, não seu corpo humano. Ela ativa sua fórmula de assassino, seus olhos ficam vermelhos como sangue, e se prepara para acabar com tudo. Quando Luo começa a cortar as paredes, no mundo real, ela sente uma dor que é equivalente a um corte no estômago. Ela percebe a situação perigosa em que se colocou ao permitir que Xiaoling entrasse em sua dimensão. Então, convoca todos os seus soldados demônios, Yin, que estão dentro da dimensão do seu guarda-chuva para atacar Ling. Apesar de milhares de demônios superarem Ling facilmente, ela ainda consegue sair como vencedora, pois também possui habilidades que a tornam um pouco dominada, assim como seu rei. Por falar nisso, Liu Fan recebe uma notificação do sistema, avisando que Xiaoling entrou em um estado de sobrecarga, o que indica que ela está fora de controle. Compreendendo que Xiaoling deve ter ativado sua nova habilidade sobre a qual ainda não tem domínio, Liu Fan pondera sobre a possibilidade de que isso possa resultar em um grande desastre, se Ling não recuperar a consciência rapidamente. Durante esse tempo, Ling extermina completamente todos os demônios sozinha, e destrói a dimensão da Umbrella, libertando-se do domínio de Luo. Do outro lado, um grupo de pessoas se dirige à Montanha dos Leões, enquanto amaldiçoa a organização forte por ter confiscado seus projetos de desenvolvimento. Eles deixam claro que estão aqui para se vingar dessa organização. Um dos membros, cujo queixo se assemelha muito ao de My Dragon Ball, revela suas intenções de tomar posse de todos os recursos das montanhas, antes que o governo consiga colocá-lo sob seu controle. Conforme continuam avançando, eles encontram Ling, que ainda está em modo frenético, pronto para eliminar qualquer um que veja. O sujeito com o queixo de Dragon Ball a ataca, achando que ela é da Strong Organization, mas logo se arrepende quando Ling corta seu braço. No entanto, ela não se detém. Ela continua tirando a vida de todos eles, e até pensa em provar o sangue humano. Liu Fan chega a tempo, impedindo que Xiaoling cometa tal erro, gritando bem alto com ela. Possível. Com um único ataque, ele a neutraliza e leva seu corpo inconsciente de volta à base. Quando Lane acorda nas costas de Liu Fan, ela se desculpa, dizendo que não conseguiu derrotar o demônio da Umbrella. Mas Liu Fan revela que, no modo Frenzy, ela já havia lidado com o Umbrella Demon. Contudo, o menu do sistema corrige Liu Fan, informando que o corpo real do Umbrella Demon conseguiu escapar de alguma forma. Sem escolha, Liu Fan continua andando quando o menu do sistema aparece de novo, avisando sobre um objeto incomum entre seus dentes que o incomoda. Liu Fan põe as patas na boca e descobre que um pedaço do guarda-chuva de Luo ficou preso após a batalha subterrânea. Ele decide usar esse fragmento para localizar o demônio do guarda-chuva, queimando-o com sua vida, espírito, coração e fogo, para criar uma conexão com ele. Após terminar,
O sistema o avisa que agora ele controla totalmente o demônio guarda-chuva, que não é mais uma ameaça. Então, ele decide poupá-la por enquanto. Na base, o grande urso, o papagaio e o porco recebem Mi, da Strong Organization, e Shuang, que se infiltrou nas instalações em sua casa. Liu Fan trouxe ambos e informa a Shuang que a equipe de exploração da empresa dela foi eliminada. Liu Fan, que está localizado no sopé da montanha. No entanto, ele mente sobre quem realmente estava por trás dos assassinatos brutais, afirmando que o demônio do guarda-chuva foi o responsável pelos crimes. Liu Fan menciona para eles que conseguiu resgatar um único sobrevivente daquele grupo de construção, dizendo que essa pessoa é Ling, e a apresentando a Shuang e Mei. Todas essas mentiras fazem parte de um grande plano de Liu Fan, cujo objetivo é fazer com que Ling ganhe a confiança de Shuang e Mei, para que assim ela possa extrair deles informações vitais sobre a Strong Organization e o grupo de construção. Como planejado, Shuang cai na armadilha e abraça Ling, mostrando profunda simpatia pelos eventos infelizes que ela passou. Com a parte de Shuang feita, Liu Fan se volta para Mei e diz que ela deve ficar na Montanha dos Leões para ajudá-lo a cultivar a técnica do fogo sagrado. Sabendo que Mei se recusará, Liu Fan a obriga a ficar em sua caverna e se prepara para o cultivo duplo. Mais tarde, à noite, Shuang e Ling decidem voltar, pois não tem mais nada para fazer. Como um presente de despedida, Liu Fan oferece aos dois um punhado de frutas douradas. E para garantir que ninguém fique com inveja, ele anuncia que todos os tesouros de seu território serão divididos e distribuídos de forma igual. Sua decisão ajuda a todos a melhorar o cultivo ao máximo. E em breve, todos os monstros em seu território se tornarão ainda mais poderosos, levando a uma expansão muito maior da montanha. Campanha. Em pouco tempo, o poder de Liu Fan também dobra, e ele se prepara para expandir seu território e melhorar a vida de seus súditos. Ling começa a trabalhar com Shuang na construtora, e se torna um espião para infiltrá-los na poderosa organização. Enquanto isso, o avanço da Montanha dos Leões preocupa o arrogante rei do território vizinho, o Tigre Vigoroso. O sistema premia Liu Fan com 2 fragmentos de Yang corporal e eleva seu nível de acumulação, a habilidade de fortalecimento e a habilidade de choque terrestre em um nível cada. De repente, o sistema avisa Liu Fan que o território expandido foi perdido, o que ele acha estranho, já que acabou de reivindicar essa área. Sem entender o ocorrido, Liu Fan chama o grande urso negro para saber se está tudo bem. O urso assegura a ele que está tudo sob controle, mas Liu Fan sabe que o sistema nunca erra, então começa a investigar por conta própria. O sistema aparece novamente, alertando Liu Fan que outro de seus subterritórios foi infiltrado e protegido pelo inimigo, fazendo-o perceber que esse inimigo desconhecido será forte. Sem saber quem é o inimigo, Liu Fan usa sua habilidade de detecção e encontra milhares de ratos à espreita no subsolo. Ao perceber que esses ratos eram os responsáveis pela invasão repentina, ele se dedica a exterminar todos eles nas proximidades. No entanto, é estranho que esses enxames de ratos estejam aparecendo do nada, o que faz Liu Fan suspeitar que alguém possa estar por trás dessa invasão. Enquanto isso, os ratos surgem nos locais onde estão os principais subordinados de Liu Fan e começam a atacá-los. Mesmo após matar centenas e milhares desses ratos, o grupo não conseguiu reduzir a quantidade deles, fazendo-os perceber que não tem chance alguma contra essa ameaça. Esse inimigo não convencional. Como se os ratos já não fossem incômodos, eles começam a se reunir e formam um gigante rato colossal, que começa a causar estragos por toda parte. Felizmente, o rei da selva chega a tempo de salvar sua querida selva. Dizendo a seus amigos para saírem do caminho, ele lança um ataque maciço contra o rato colossal, derrubando-o com facilidade. Ao ver o grande poder do rei da Montanha dos Leões, os ratos se assustam e correm para o subterrâneo novamente, buscando abrigo de seus inimigos. O próprio rei, o Tigre Vigoroso, elogia seu trabalho árduo. Liu Fan usa seus poderes destrutivos para criar uma ravina e entrar no subterrâneo para acabar com os ratos. Mas, dessa vez, seu plano falha, pois os ratos cavaram fundo demais e escaparam. Mesmo assim, os subordinados de Liu Fan, como a cobra verde e os coelhos ferozes, perseguem os ratos, na esperança de chegar à base deles. Finalmente a cobra verde encontra o rei dos ratos e pensa que, ao derrotá-lo, poderá eliminar todos os ratos facilmente. Após destruir o rei dos ratos com seu veneno, a cobra verde perde muita energia. Mas, surpreendentemente, o rato gigante não era o verdadeiro líder, fazendo-os perceber que o verdadeiro rei estava escondido de propósito. Enquanto isso, os ratos chegam às veias principais do núcleo de energia espiritual e começam a mordê-las, ficando mais fortes. O sistema avisa Liu Fan. Então ele chama Mei para ajudá-lo a encontrar o rei dos ratos, já que ela sabe atrair pessoas. Mas, em vez disso,
Mei tenta Liu Fan, mostrando seu suculento pêssego e despertando seu poder oculto com magia de luxúria. Mas, diferente da última vez, Liu Fan se controla e canaliza a sensação para se conectar com a energia espiritual no solo. Com isso, ele encontra todos os ratos e explode suavemente as veias de energia espiritual, destruindo-os. Após deter a invasão dos ratos, Liu Fan está tranquilo. Porém, não por muito tempo, pois o tigre vigoroso se prepara e convoca mais de seu exército de ratos que devoram veias espirituais em grande escala, se preparando para uma guerra total. Liu Fan percebe que nesse ritmo, perderá todos os subordinados em treinamento. Então, ele pensa em usar sua técnica mais secreta. Liu Fan ativa o atributo demoníaco, sua técnica mais secreta. Ele estava receoso de usá-la, pois consome muitos pontos de prestígio. Além disso, seu controle sobre os subordinados enfraquece quando ativa seu lado demoníaco. Em troca, ele ganha força demoníaca, e precisa usá-la agora. Ao ativar sua consciência demoníaca, animais e monstros ao redor são suprimidos. Infelizmente, também pode ferir aliados, fazendo subordinados como Big Bear desmaiarem. A cobra verde Shao King surge do subsolo ao sentir a energia demoníaca de Liu Fan. Ela não desmaiou porque, mesmo quando Liu Fan era pequeno, ele enviava energia demoníaca, e Shao King se acostumou a isso por protegê-lo sempre. Ela ia procurar o Rei Rato de novo quando Liu Fan a impediu. Liu Fan explica que, mesmo com sua consciência demoníaca, não consegue detectar o Rei Rato. Agora que ele se infiltrou na Montanha do Leão, não podem destruir sua casa para procurá-lo. O poder demoníaco de Liu Fan deve ser capaz de suprimir o Rei Rato por um tempo. Com isso, Liu Fan tem outro plano em mente. Ele decide levar Shao King para longe, em direção à floresta. Liu Fan entende que a missão dada por seu sistema é expandir seu território, e não lutar contra os ratos. E quando ele completar essa missão, poderá ativar suas habilidades, criar vida e mover montanhas. Essas habilidades certamente serão capazes de expulsar os ratos da Montanha do Leão. Para expulsar os ratos, ele deve completar sua missão. A chave é conquistar a Cordilheira do Tigre Branco. O tigre branco sente Liu Fan e ruge. Todos os animais gritam encorajamento. Com a batalha entre os governantes, Liu Fan e Shao King correm pela montanha ao tigre branco. Enquanto isso, o tigre branco também corre para enfrentá-los. Quando finalmente chegam ao campo de batalha, eles fazem uma pausa e ficam parados por alguns instantes, observando um ao outro. O tigre branco percebe que Liu Fan é realmente uma fera extraordinária, e ao mesmo tempo, um adversário extremamente forte. Liu Fan nota que sua vida está se tornando cada vez mais complicada. A energia espiritual está sendo revivida ao seu redor. Suas tarefas estão mudando constantemente, e agora, seu sistema está até mesmo lhe dando as missões principais para realizar. Liu Fan e o tigre branco rugem simultaneamente, enviando ondas de choque de energia. A energia azul e amarela se chocam no meio, e, explodem com uma força imensa. Na verdade, a explosão foi tão poderosa que derrubou a maioria dos animais na área. Ambos os governantes percebem que o outro também deve ser um demônio para possuir tal poder. O tigre branco olha para todos os seus seguidores inconscientes e comenta que os fracos não podem sequer servir como bucha de canhão. Seguido por seus dois subordinados, uma tartaruga e uma garça, o tigre branco atravessa o campo de batalha e se aproxima de Liu Fan. Perto o suficiente, diz a Liu Fan que desfrutaram de anos de paz. Então, por que Liu Fan inicia uma guerra agora? Liu Fan responde que está apenas cumprindo seu dever. A guerra realmente começa quando os dois reis atacam. White Tiger salta e desce sobre Liu Fan com suas patas poderosas. No entanto, Liu Fan observa atentamente as garras do oponente e acerta um uppercut no tigre com suas próprias garras. O tigre branco é atingido e pergunta a Liu Fan como ele consegue se defender. Logicamente, o tigre branco pensa que o leão deve apenas suportar seus ataques rápidos. Enquanto isso, Liu Fan está de pé sobre as patas traseiras, agitando as dianteiras como braços. Sua experiência como humano em outra vida está sendo muito útil agora. White Tiger também percebe que a aura de Liu Fan está se recuperando muito rapidamente, então ele não pode mais subestimar o leão. Os dois se enfrentam mais uma vez, e nessa ocasião, Liu Fan se recupera ao ser atingido por White Tiger. O golpe poderoso faz Liu Fan se questionar se o White Tiger possui os mesmos poderes que ele. Ele ataca novamente, conseguindo acertar mais um golpe em White Tiger. White Tiger decide transformar a batalha em uma batalha de velocidade, e então, eles se perseguem pelo campo de batalha. Eles são incrivelmente rápidos, parecendo relâmpagos correndo pelo chão. Foi a primeira vez que Liu Fan enfrentou um inimigo tão poderoso, e ele lançou ataques de fogo de suas afiadas garras.
O tigre branco também reconhece a poderosa defesa do leão e tenta atacá-lo com seus intensos raios. Os ataques se encontram no meio novamente, e os dois felinos lutam arduamente para obter vantagem um sobre o outro. Xiao Qing observa atentamente a batalha de seus dois governantes e percebe que não pode se juntar a eles. Ainda assim, ela quer ajudar seu rei. Transforma-se em um grande dragão e lança um feixe de energia em White Tiger. Mas a energia explode antes de atingir os dois felinos em luta. Quando a poeira baixou, viu-se que a tartaruga inimiga também virou um dinossauro antigo e bloqueou o ataque com sua carapaça dura. Acima de Xiao Qing, a garça fala e diz que Xiao Qing pode tentar lutar, mas não sobreviverá. A garça, então, lança um ataque em Xiao Qing, criando um grande tornado de fogo vermelho, que envolve completamente a cobra verde. Liu Fan, desesperado, grita para seu subordinado em perigo, mas, de repente, ele sente um olhar fixo sobre si. O tigre branco critica Liu Fan por estar distraído e rapidamente ataca ao lado dele. Liu Fan é atingido com força pelo impacto e acaba pulando algumas vezes. Quando ele finalmente para e consegue ficar de pé, ainda com as pernas trêmulas, Liu Fan percebe que já usou 50% de seu poder e está com dificuldade para acompanhar o ritmo do tigre branco. Será que ele está prestes a perder? Mas isso não é o fim dos problemas de Liu Fan. Ele percebe que suas estatísticas de força, velocidade e mana estão bloqueadas e menores. White Tiger pergunta a Liu Fan se ele tem medo. Se tiver, nunca o derrotará. Isso é devido à habilidade do White Tiger. Ele ataca novamente, chocando e subjugando Liu Fan. Desde os tempos antigos, os fortes dominam os fracos. Isso quer dizer que criaturas mais fracas devem sempre sucumbir aos mais poderosos, independentemente de sua superioridade em força, intelecto ou tamanho. O opressor estará sempre no controle, desde que o agredido sinta medo. Esse hábito é passado de geração em geração, até que esteja profundamente enraizado em todos os animais do planeta. Esse poder também se expressa como a habilidade do tigre branco, onde, enquanto o oponente estiver com medo, o rei jamais será derrotado. A tartaruga continua a explicar para Xiao Qing sobre a lendária habilidade de White Tiger. Enquanto isso, no confronto entre Liu Fan e White Tiger, Liu Fan percebe os efeitos da redução dos seus pontos de status. Ele percebe que está sendo lentamente derrotado e decide criar alguma distância entre eles. Ele galopa rapidamente para longe de White Tiger, mas White Tiger também sabe que está em vantagem. Um raio atravessa as pernas de White Tiger. Seus músculos se destacam e asas surgem atrás de White Tiger enquanto persegue Liu Fan. Liu Fan fica chocado e invejoso ao ver a nova forma de White Tiger. O tigre branco voador logo alcança Liu Fan, ainda lidando com seus pontos de status bloqueados. Xiao Qing grita por seu rei ao ver sua situação difícil. Ela passa rapidamente por seu oponente tartaruga, tentando atrapalhar o tigre branco e aliviar Liu Fan, mas a tartaruga não está parada. Ele usa sua habilidade e a água verde escura se espalha. Ao tocar Xiao Qing, ela começa a afundar e sente sua força enfraquecer. Porém, Xiao Qing não é só uma cobra, é um dragão, então voa para o céu. A tartaruga reconhece a fuga de Xiao Qing, mas agora é a vez de sua parceira, a garça, brilhar. Xiao Qing gira seu corpo longo e tenta acertar a garça com a cauda. Mas a garça, em vez de desviar, acelera e perfura a cauda. Ela se gaba de que seu bico é mais duro que diamante e pode cortar qualquer coisa. Se a tartaruga é o escudo do tigre branco, a garça é a lança do tigre branco. Ninguém pode vencê-los. Xiao Qing muda de estratégia e, em vez de atacar, usa sua habilidade de dragão para criar uma ilusão. Nuvens escuras e tempestuosas começaram a encher o céu e a visão da tartaruga ficou obstruída. Quando finalmente conseguiu ver de novo, Xiao Qing já tinha enrolado seu corpo de dragão ao redor dele. Ela morde sua carapaça, mas a tartaruga ri e se gaba de sua carapaça dura. Xiao Qing não desiste. O dragão vira uma cobra e derruba a tartaruga. A tartaruga percebe que Xiao Qing não está lá de verdade, mas é apenas uma ilusão. Ele tenta se levantar e dissipar a ilusão, mas sua forma de tartaruga dificulta isso. Enquanto isso, Heron vê a tartaruga sendo atacada pela cobra e voa para ajudar. As chamas envolvem a garça quando ela ativa sua habilidade para atacar. A tartaruga tenta gritar que a cobra é só uma ilusão, mas já é tarde. O bico da garça perfura bem no meio deles. A garça pousa após o ataque terrível. A ilusão se dissipa e as nuvens escuras somem. Ao olhar para trás, ela se horroriza ao ver que estava sob ilusão e decapitou seu irmão tartaruga. Acima das nuvens, Xiao Qing a provoca e elogia seu bico afiado. A morte da tartaruga significava que suas defesas estavam destruídas, então,
Shao Kahn carrega seu sopro de energia para atacar novamente. Heron tenta se esquivar, mas cai ao lado da tartaruga e sua água negra ainda está ativa. Ela não pode usar seus poderes. Isso facilitou para Shao Kahn acertar Heron e pulverizá-la. Após sua batalha, Shao Kahn percebe que precisa ajudar sua majestade. Ela se volta para as nuvens da batalha de White Tiger e Liu Fan e tenta voar até elas. Infelizmente seus poderes se esgotaram e ela caiu inconsciente, voltando à forma de cobra. Enquanto isso, Liu Fan está dentro de seu escudo de leão dourado, refletindo. O tigre branco o ataca repetidamente. Liu Fan acha estranho que, mesmo com seu status bloqueado, ele consiga usar suas habilidades. Enquanto isso, o tigre branco se irrita com o escudo dourado de Liu Fan. Não importa o que ele faça, suas garras não arranham o escudo. Ele está irritado porque sua habilidade não assusta Liu Fan. Quando lutou contra outros monstros fortes, todos se curvaram no final quando ele usou seus poderes. Liu Fan pergunta ao White Tiger se ele tem um sistema. Mas White Tiger não sabe o que é um sistema. Ele acha que Liu Fan está zombando dele por não destruir o escudo. Então, White Tiger uiva. Isso ativa outra parte de sua habilidade. As nuvens de tempestade se acumulam. A juba dourada de Liu Fan se ergue enquanto a eletricidade estática preenche o ar. White Tiger estava confiante de que o leão seria derrotado. Uma coluna de relâmpagos cai enquanto White Tiger ativa sua técnica suprema de trovão. Grande tempestade de raios. A coluna de raios atinge o chão com uma explosão poderosa, e Liu Fan tenta se manter firme. White Tiger grita para que ele morra, e Liu Fan é coberto pela luz branca. Quando o ataque termina, resta apenas uma enorme cratera. No centro da cratera, há uma bola de energia dourada. White Tiger se pergunta se Liu Fan derreteu na bola dourada pela alta temperatura do relâmpago. Para sua surpresa, a bola dourada flutua rapidamente no céu e voa para outro lugar. Ela vai em direção a Liu Fan, que voa no ar, olhando para ela. Agora, em outra forma, Liu Fan tem um grande chifre na testa e uma armadura dourada nos ombros, pernas e rosto. Liu Fan ficou surpreso com esses eventos. Usando o calor do ataque do tigre branco e o vapor da batalha entre os tigres, Liu Fan ficou surpreso. Com Shao Kahn e a tartaruga, surgiu a condição ideal para a tempestade. A natureza metálica de Liu Fan o tornou um condutor, ajudando-o com a eletricidade. O tigre branco pergunta sobre a bola dourada, e Liu Fan explica que é sua pílula do diabo. A tempestade de raios permitiu acessá-la, dando-lhe novas habilidades, como o Thunder Flash. Vamos voltar aos momentos antes da grande tempestade do tigre branco. Liu Fan estava sem saber o que fazer enquanto observava as nuvens de raios que o tigre branco estava criando. Ele se perguntava o que deveria fazer, quando de repente seu sistema abriu uma janela de status bem na sua frente. O sistema havia detectado a presença de uma poderosa energia elétrica, e perguntou a Liu Fan se o Tiandan deveria ser injetado nele. Liu Fan então percebe que suas estatísticas provavelmente estavam bloqueadas anteriormente, porque o sistema estava armazenando seus números de status em seu Dantian, que é o seu centro de energia. O sistema então usou essa energia armazenada para nutrir uma pílula demoníaca. Liu Fan sorri ao perceber que também pode usar a energia do ataque atual do tigre branco. Assim, ele enfrentou a coluna de raios de frente, o que nos levou ao estado atual dos eventos. Liu Fan agradece ao tigre branco por seu ataque eletrizante que encheu sua energia demoníaca até a borda, e a manifestou na forma de uma pílula demoníaca. No chão, White Tiger grita para ele descer para que possam continuar a luta. Quando Liu Fan não desceu, White Tiger voou para o ar e atacou Liu Fan. Liu Fan riu, pois estava confiante de que poderia enfrentar White Tiger em sua nova forma. Mas, surpreendentemente, a pata de White Tiger acerta seu rosto como Will Smith, e ele é lançado de volta ao chão. Liu Fan balança a cabeça enquanto tenta entender o que acabou de acontecer. Ele olhou sua tela de status e ficou confuso ao ver que os pontos ainda estavam bloqueados. Pergunta-se como isso é possível, já que condensou seu núcleo dourado. Lembra-se que a tartaruga explicou que o poder do tigre branco enfraquece inimigos que o temem. Também recorda que Mei Hu disse que seus poderes de sedução permitem controlar qualquer homem sob seu domínio. Enquanto isso, White Tiger bombardeia Liu Fan com ataques. Ele não liga para a pílula demoníaca de Liu Fan. Apenas continua atacando com explosões de energia. Liu Fan responde usando seu poder extensão de metal. Um líquido metálico dourado sai de sua pílula demoníaca, formando barras de metal que bloqueiam os ataques. Liu Fan sorri e diz ao White Tiger que,
Apesar de estar enfraquecido, sua habilidade não funciona em criaturas não vivas. Para começar, Liu Fan transforma o líquido metálico em videiras, que se enrolam nos membros de White Tiger. O tigre branco se esforça para se libertar das vinhas douradas, mas Liu Fan acende o fogo, que se espalha e começa a queimá-lo. Ele grita de dor, pensando se vai perder. Mas ao longe, White Tiger vê sua salvação. O Rei Rato. O Rei Rato finalmente acordou do ataque demoníaco anterior de Liu Fan e viu que o White Tiger estava em perigo. Liu Fan imediatamente percebeu que o exército do Rei Rato tinha começado novamente a roer as veias de energia da terra na montanha Lian. Ele precisa derrotar o Tigre Branco antes de perder ainda mais do seu poder. O Tigre Branco, por outro lado, sorri ao ver Liu Fan se contorcendo de dor. Ele entende que Liu Fan e a Montanha do Leão estão conectados de alguma maneira. Assim, enquanto o exército do Rei Rato continuar a danificar a montanha, Liu Fan continuará sofrendo. O Tigre Branco ordena que o Rei Rato continue seu ataque. Mas o grito também chama a atenção do Rei Rato para Liu Fan. Ele vê o rato no chão e, surpreendentemente, eles se reconhecem. Anos atrás, o Rei Rato era um rato comum correndo pela montanha. Uma cobra verde o perseguia, então ele entrou em uma caverna para se esconder. Lá, ele encontrou um leão dormindo e se escondeu em sua juba. Esse leão era Liu Fan. Liu Fan acorda quando a cobra verde entra na caverna, gritando por sua presa. Ao descobrir que ela procura um rato escondido em sua juba, ele o retira. Ele elogia o rato por ter tido coragem de subir em seu corpo. A cobra verde diz ao rato que ele agora é a presa do rei, e manda cavar, fazendo o rato congelar de medo. O camundongo encara o leão, segurando-o pela cauda, com medo evidente nos olhos. Com uma voz trêmula, ele suplica a Liu Fan para poupá-lo das garras e mandíbulas. Liu Fan se assusta ao ouvir o rato falar, e sem querer, deixa-o cair. Ele explica à cobra que o rato já havia liberado seu potencial espiritual, o que permitiu que ele falasse. Então, ele não pode mais comê-lo. A cobra pergunta se por acaso, Liu Fan gosta do rato cozido ou algo assim. Mas Liu Fan explica que, com a mutação do rato pela energia espiritual, ele agora é sapiente como eles, e não deveriam se devorar. Ao ouvir essas palavras gentis, o rato se ajoelha e agradece muito a Liu Fan por poupar sua vida. Em troca, promete recompensá-lo de qualquer forma. No entanto, Liu Fan não vê utilidade no rato e simplesmente o dispensa, ordenando que brinque lá fora. Voltando ao presente, o Rei Rato pede desculpas a Liu Fan. Ele promete retribuir a Liu Fan por ter poupado sua vida muitos anos atrás. O Rei Rato concentra sua magia com intensidade e toca sua testa, focando sua energia. Em seguida, ele se conecta telepaticamente com todos os ratos da Montanha do Leão e ordena que retornem. O Tigre Branco fica extremamente furioso com essa reviravolta nos acontecimentos. Ele grita, cheio de raiva, com o Rei Rato por ter cancelado o ataque. O sangue escorre do nariz do Rei Rato. O Tigre Branco ri, sabendo que o Rei Rato ainda está sob seu poder demoníaco. Se tentar escapar, o Rei Rato morrerá. Liu Fan olha para ele e diz que não precisa mais fazer nada. Então, se volta para o Tigre Branco e declara que um verdadeiro rei protege seus subordinados. Ele é quem seu povo adora e venera. Agora, ele é o único assim. Ele encara o White Tiger com raiva e lembra que reis não dependem de ameaças ou opressões. Não desprezam os fracos. Liu Fan então ruge com força, emitindo uma onda de choque. O Tigre Branco também ruge, lançando um ataque similar. Suas ondas de choque se encontram e tentam afastar um ao outro. Mas os dois reis apenas cerram os dentes e se concentram. Enquanto isso, o Rei Rato está se concentrando intensamente, tentando ao máximo evitar desmaiar. Caso ele seja nocauteado, seu exército de ratos ficará extremamente furioso, e eles certamente perderão a batalha. Ele se lembra constantemente de que, assim como esses dois felinos que estão em combate, ele também é um rei poderoso. Alguns instantes depois, o rugido de Liu Fan se torna ainda mais forte, e seus ataques se transformam em uma luz branca ofuscante. Quando essa luz finalmente se dissipa, tudo o que resta é o chão estéril, e o tigre branco caído, inconsciente. Liu Fan se levanta triunfante enquanto seu sistema o parabeniza pela vitória. Como recompensa, ele conquistou toda a região leste da Cordilheira do Tigre Branco. A expansão de seu território significa que ele também completou sua missão, ganhando várias recompensas, como fragmentos de energia Yang e novas habilidades. Após revisar todas as suas notificações, Liu Fan percebe que o Rei Rato ainda está enviando comandos telepáticos ao seu exército. Enquanto isso, de volta a Lion Mountain, Big Bear e os outros subordinados animais de Liu Fan acordaram de sua confusão. Eles percebem que todos os ratos no subsolo agora estão fugindo pelas fendas e se retirando. Liu Fan sorri para o Rat King e está prestes a voltar para sua base,
quando alguém grita para ele parar. Para a surpresa de Liu Fan, era o White Tiger. Liu Fan entra em pânico, pois já está exausto e não consegue mais lutar. Surpreendentemente, White Tiger admite a derrota. A vitória pertence ao rei, e os derrotados devem segui-lo. Ele declara Liu Fan como o novo rei de White Tiger Ridge, e White Tiger como sua rainha. Liu Fan e Rat King ficam chocados ao saber que o White Tiger é uma tigresa. Ela então diz que podem chamá-la de tigresa, e pergunta o nome de Liu Fan. Liu Fan já está se sentindo sobrecarregado com esses novos eventos, então ele apenas levanta a pata em sinal de rendição. Enquanto isso, uma nova notificação do sistema informa que a tigresa acabou de lhe dar toda a montanha do Tigre Branco. Em outra parte da região, um grupo de humanos investiga a entrada das ruínas do Guarda-Chuva Vermelho. Esse grupo inclui Su Ling e Shuang, as garotas que Liu Fan enviou para espionar fora da Lion Mountain. As duas garotas observam a entrada das ruínas e se questionam sobre os mistérios e maravilhas que as esperam lá dentro. Junto com os membros de sua equipe, Su Ling e Shuang avançam para dentro da caverna. Shuang saca sua arma e a aponta à frente, preparada para qualquer ameaça que possam encontrar. Outro membro, um rapaz chamado Xiu Tao, rapidamente força a arma dela para baixo e a alerta de que não deve ser tão rápida no gatilho. Ele explica que, se não for cuidadosa, ela pode acidentalmente disparar armadilhas. Xiu Tao é membro do grupo Qiang Shuang e um despertador nível B. Ele flexiona os bíceps e diz a Shuang que não precisam de armas. Sua energia espiritual é suprema. Xiu Tao coloca o braço nos ombros das garotas e promete protegê-las. Su Ling avisa que, se ele a tocar, cortará seu braço. Felizmente o capitão o repreende e espanca Zhou Tao por sua atitude. Wang Chong'an, um despertador de nível, lembra a todos que o grupo anterior que explorou esta ruína teve um desastre, então todos devem estar alertas. O grupo chegou ao final do túnel após muito caminhar. O fim é uma grande pedra colorida bloqueando o caminho. Confusamente, o radar detecta uma enorme câmara no fundo das ruínas. A confusão some quando a pedra rola de repente, ameaçando esmagá-los. As pessoas imediatamente saem do caminho da pedra, mas duas não se movem: Xiu Tao e Wang Chong. Xiu Tao envolve a mão em energia espiritual e tenta parar a pedra. O peso da pedra continua empurrando Yu Tao, mesmo com os pés firmes no chão. Xiu Tao apenas ri e ativa seu poder. De repente, ele se transforma em um porco demônio, e com força aumentada, renova o esforço para parar a pedra enorme. As duas garotas riem do novo visual de Xiu Tao. Enquanto isso, Xiu Tao levanta a pedra e a joga no chão. O impacto revela que a pedra é, na verdade, um inseto enrolado. Xiu Tao olha com nojo para o cadáver do inseto, mas logo surgem problemas. Morcegos mordem Xiu Tao no ombro e tentam levá-lo. Mas Shuang e sua arma rapidamente lidam com os morcegos, explodindo-os em pedaços com suas balas espirituais. Xiu Tao fica surpreso por Shuang tê-lo salvo, e a olha assustado, pensando se ela gosta dele. Mas Wang Chong apenas manda ele seguir. Com a morte do inseto, o caminho para as ruínas está livre, e um prédio misterioso os recebe. Meninas gritam dos prédios, dando boas-vindas e confundindo todos, fazendo Su Ling se perguntar o que acontece. Xiu Tao, claro, fica encantado com as belas garotas chamando por ele. Ele estava correndo em direção ao prédio quando Wang Chong entrou na frente dele e o impediu. Isso parecia muito suspeito para Wang Chan. No entanto, Zhou Tao não desejava parar, e prontamente pegou as garotas como sua justa recompensa por ter vencido a luta contra os Beatles anteriormente. Ele passa por Wang Chong, e uma mulher o abraça alegremente. Wang Chong ficou surpreso e se perguntou quando a mulher teria se aproximado deles, já que ele nem sequer os viu se moverem. Mas os outros homens da equipe já têm garotas nos braços. Wang Chong olha com raiva e curiosidade, enquanto Xiu Tao baba pela mulher em seus braços. A mulher sorri maliciosamente, e uma aura estranha começa a vazar de Xiu Tao. Quando sua aura é sugada, os olhos de Zhu Tael se arregalam. Ele percebe que a mulher está sugando sua energia vital. Ele grita para o capitão salvá-lo, mas já está ficando magro, parecendo um esqueleto. Os outros homens da equipe também estão morrendo após terem sua energia vital drenada. Um deles ataca a mulher, mas ela também suga sua energia vital. Wang Chong tenta intervir com um ataque, mas outra mulher bloqueia seu caminho e tenta seduzi-lo. Wang Chong a acerta com seus punhos eletrificados, forçando-a a recuar. Ele ativa sua habilidade Bloodline of the Iron Man para resistir à sedução maligna das mulheres. No entanto, as garotas apenas riem e começam a seduzi-lo com seus corpos.
Todo o sangue de Wang Chong flui para sua parte inferior, forçando a habilidade de Wang Chong a se desativar. Enquanto isso, Su Ling observa atentamente o perigoso edifício das mulheres, e percebe que elas estão muito próximas da Lion Mountain. Se não fizerem nada, isso colocará Liu Fan e os outros em grande perigo. Ela decide ir embora e contar a Liu Fan o que descobriram, mas uma das mulheres segura sua mão. Su Ling puxa a mão de volta, mas sua essência espiritual ainda é segurada pela mulher. Isso faz Su Ling pensar se essas mulheres são como ela, um espírito com corpo físico. No entanto, as meninas apenas sorriram e pediram para ela ficar. Enquanto sua irmã voltava para Lion Mountain, Liu Fan olhava desapontado para sua companheira White Tiger, que continuava a lhe mostrar o traseiro. Ela o incentiva a acasalar para criar o campeão mais poderoso. Quando Liu Fan não reage, a tigresa branca pergunta, desapontada, se ele só queria o cume da tigresa branca. Liu Fan desvia o olhar, mas diz que gosta dela, não só do território. Ele é apenas tímido com intimidade física. Isso deixa a tigresa branca mais sensível, oferecendo-se para liderar e ensinar Liu Fan tudo o que ele precisa saber. Na arte do acasalamento, Liu Fan foi salvo de mais momentos embaraçosos pelo espírito do fogo Xiaoxiu, que saiu de uma lanterna próxima e anunciou uma emergência. White Tiger ficou surpreso com uma chama falante, enquanto Xiaoxiu se transformou em humano e mostrou a Liu Fan a chama em sua mão. Ela então pediu a ele que destruísse a chama no coração de Su Ling. Na chama para localizar o corpo de Su Ling. Enquanto isso, White Tiger quer saber quem é Xiaoxiu ou Su Ling. Após encontrar Su Ling, Liu Fan percebe que talvez precisem deixar Lion Mountain e ir para outra ruína antiga. Ele usa um fragmento de seu corpo Yang para se transformar em humano. Ao ver o novo corpo, a tigresa branca entende por que Liu Fan não queria acasalar antes. Embora ambos fossem felinos, Liu Fan preferia sua forma humana. Ele diz a White Tiger para ficar quieta enquanto ele e Xiaoxiu vão até Su Ling. Mas White Tiger não pretende ficar parada. Ela quer que Liu Fan fique obcecado por ela. Nas ruínas da Red Umbrella, Su Ling é arrastada pela mulher. Ao passar por Xuang, a mulher também a agarra e voa com eles. Ela então se dirige ao prédio suspeito e deposita os homens lá, deixando suas cascas vazias do lado de fora. O interior dos prédios estava repleto de mulheres que imediatamente se aproximaram de Su Ling e Xuang. Elas se ofereceram alegremente para ajudar e acolhê-los como novos membros. No entanto, os olhos de Su Ling ainda estavam vagando pelo novo local. No segundo nível, ela avistou alguém que eles sabiam ser a mulher do demônio guarda-chuva que os havia atacado. Na Montanha do Leão, a dama demoníaca a reconhece, e Su Ling não hesita. Ela manifesta sua espada e ataca o demônio do guarda-chuva. A senhora demônio invoca seu guarda-chuva e salta para enfrentar o ataque. Su Ling se surpreendeu que a senhora do guarda-chuva ainda viva, enquanto ela elogiou sua coragem por persegui-la. Elas cortam, golpeiam e tentam se acertar com suas armas, enchendo o ar do prédio com ataques perigosos. Xuang ficou surpresa com o nível da luta. Não conseguia acompanhar os movimentos com os olhos. Espantou-se ao saber que Su Ling também é um Awakener. A outra mulher gritava para que parassem de brigar. Caso contrário, teriam que alertar o mestre da seita. O prédio tremeu quando alguém ordenou que a mulher demônio parasse. A aura dessa pessoa era tão poderosa que todos olharam para ela ao entrar. Era o mestre Bai Luo, do pavilhão das ruínas antigas. A demônio Qi Luo se curva, e as outras mulheres também mostram respeito. Enquanto isso, Su Ling tenta olhar para Bu Ling. A aura era tão intensa que Su Ling mal podia respirar. Pela aura, parecia ter mais de 1000 anos de cultivo. Se lutar contra esse monstro, sua alma será desintegrada e espalhada pelo vento. Ela decide juntar as mãos e faz uma reverência respeitosa a Bu Ling. Su Ling pede desculpas por invadir a casa dela e pergunta se podem sair ilesas. Enquanto isso, Xiaowang entra, tecendo uma bandeira e dizendo que estão apenas passeando pacificamente. Bu Ling ri ao vê-los. Eles são tão fofos que ela permite que saiam. Mas antes, precisam fazer algo. Libertá-la. Su Ling olha com curiosidade e pergunta o que ela quer dizer com isso. Bu Ling então explica a Su Ling que, neste momento, a alma dela está ligada ao pavilhão em que estão agora. E Su Ling tem o poder de libertá-la. Hui Luo fala e diz a Bu Ling que ela está esperando demais de Su Ling. Su Ling se ofende e argumenta que o fato de Qi Luo ter falhado não significa que Su Ling não possa fazer o mesmo.
Eles estão prestes a brigar novamente, quando Bu Ling os chama para seguirem-na. Bu Ling começa a contar sua história para as meninas. Ela era de uma família rica, mas por causa da rebelião da família, ela foi parar ali. O pavilhão onde estão era um local de entretenimento para clientes. Porém, Wu Ling não queria se vender. Ela desejava sair desse mundo pura e imaculada. E estava prestes a acabar com a própria vida, quando alguém novo entrou de repente em seu quarto no pavilhão. Assim que ela colocou os olhos nessa pessoa, ficou imediatamente apaixonada por ele. O homem também era membro de uma família abastada, e estava se preparando para fazer o exame imperial. No entanto, seus colegas de classe, que eram desagradáveis, acabaram levando-o para se divertir com as garotas do pavilhão. Mas, durante a estadia do homem no quarto dela, ele nunca tentou tocá-la. Eles simplesmente passavam horas juntos, conversando sobre o passado e o presente, recitando poesias e tocando instrumentos musicais um com o outro. Ele era um homem sábio, estudioso e cavalheiro. Antes que Bu Ling percebesse, seu coração já estava capturado. Ele queria se casar com ela, e terminaram a noite em um abraço cheio de amor. O problema era o dinheiro. Ele não tinha o suficiente para tirar Bu Ling do pavilhão. Sem escolha, pediu empréstimos aos colegas e implorou a senhora do pavilhão para manter Bu Ling fora do mercado. Após conseguir um adiantamento para a madame, o homem parte para ganhar mais dinheiro para Bu Ling, deixando seu guarda-chuva de herança como prova de amor. Porém, a senhora não cumpriu a promessa. Bu Ling ainda estava na lista de garotas do pavilhão e foi forçada a aceitar clientes, o que a levou a brigar e matar acidentalmente um cliente. Presa em um ciclo de calamidades, Bu Ling decidiu acabar com seu sofrimento. Sem que ela soubesse, o guarda-chuva que seu amante lhe deixou abrigava um espírito. O rancor de Bu Ling ressoou no guarda-chuva, transformando o espírito em um ser malévolo. Assim surgiu Qiluo. Mas a história não terminou aí. Quando o homem voltou, realizou todos os seus sonhos, alcançando as maiores honras em literatura e artes marciais, além de se tornar general. Ao saber da morte de Bu Ling e da traição da senhora, ele massacrou todos no pavilhão e o incendiou, em chamas. O homem consultou um monge que fez um escudo protetor com um livro sagrado para proteger o corpo de Bu Ling. O escudo impediu a decomposição do corpo e que o espírito se espalhasse. Depois, o homem buscou sem parar uma forma de ressuscitar Bu Ling. Nunca encontrou a solução e morreu junto ao caixão de Bu Ling. Mas uma explosão de energia espiritual permitiu que Bu Ling deixasse sua forma mortal e virasse um espírito divino. Ao solo. As outras garotas foram sacrificadas pelo homem e suas almas estão presas. Com Bu Ling como extensão de sua vontade, ela não pode sair. Então, usa as meninas para absorver energia solar e alimentá-la. Su Ling diz que espíritos ligados à Terra nascem de ressentimentos por desejos não realizados. O desejo? Ela pergunta se Bu Ling quer ver seu amante, mas Bu Ling diz que não. Já viveu milhares de anos e não se interessa mais por homens. O que deseja é que Su Ling remova o livro sagrado que cria o escudo em seu corpo. Ela oferece o livro a Su Ling como recompensa e se voluntaria para o grupo de Live Fan. Sua raiva e ressentimento, Bu Ling ainda consegue vivenciar tudo o que Qiluo passa. De certa forma, elas podem ser vistas como diferentes versões de uma mesma pessoa. Su Ling pergunta se isso quer dizer que Bu Ling também é responsável pelos crimes que Qiluo cometeu na Lion Mountain. De ação de Qiluo, argumentando que Qiluo estava apenas utilizando os túneis para praticar suas técnicas. Os subordinados de Liu Fan foram os que invadiram e se intrometeram em seu domínio. Na verdade, ela estava simplesmente se defendendo. Tecnicamente, Qiluo já existia há milhares de anos, então foi Liu An, que recentemente se tornou rei, que é a verdadeira intrusa. No entanto, Bu Ling deseja apenas esquecer tudo isso e seguir em frente. Ela quer aliados, não inimigos. Su Ling concorda e se aproxima do caixão. Xuang, encantada, elogia a beleza de Bu Ling. Su Ling vai pegar o livro sagrado no caixão, criando o escudo. Mas, quando sua mão está perto do livro, ele some. Isso confunde Su Ling, mas o livro reaparece após segundos. Explica que Su Ling precisa explorar sua herança para tocar o livro. O livro pode enjaular o espírito e corpo inquietos de Bu Ling, existindo no reino entre vida e morte. Su Ling, com herança de transformar sua alma em ser radiante, deveria tocá-lo.
Su Ling ressalta que só pode transformar a si mesma, não o que toca. Mas o escudo do caixão detecta a intrusão, e o prédio começa a tremer. Qiluo as repreende por não avisarem antes que seria impossível agora que invadiram o caixão. As defesas e armadilhas do livro serão ativadas. Su Ling e Xuang se assustam ao saber que há mais armadilhas. Fora da sala, as outras mulheres abrem a porta, com olhos brilhando de maldade vermelha. Qilu e Su Ling entram em combate com as mulheres, enquanto Xuang dispara com sua arma espiritual. No entanto, a arma espiritual não parece surtir efeito sobre as mulheres. Uma das mulheres estava prestes a atacar Xuang, mas Qilu consegue salvá-la no último instante, afastando a mulher com seu guarda-chuva. Qilu pergunta a Buling se ela pode ordenar que as mulheres se retirem, mas Buling explica que a única coisa que está mantendo as mulheres afastadas é a arma. Trazê-la de volta foi o livro sagrado. No momento, ela não tem mais nenhum controle sobre elas. A única forma de escapar da situação complicada em que estão é recuperando o livro sagrado. Qiluo se irrita com Su Ling e exclama que ela sempre piora as coisas. Entretanto, Buling ordena que eles se acalmem. Ela pede a Su Ling que tente novamente recuperar o livro. Enquanto os outros defendem sua posição, Su Ling se aproxima mais uma vez do caixão e olha para o livro que está em cima dele. Com esses novos olhos, Su Ling consegue ver que o verdadeiro ponto focal e a localização do livro sagrado estavam bem dentro da barriga de Buling. Isso surpreende Qiluo e os outros, mas Buling apenas a incentiva a retirar o livro de lá. Qiluo protesta contra essa decisão, pois Su Ling pode, acidentalmente, danificar o corpo real de Buling. O passado é só uma lembrança e quer se libertar agora. Pede que Su Ling continue, e ela concorda. Su Ling ativa sua herança, transformando sua mão em espírito. Assim, passa ilesa por Buling. Quando toca o livro, o retira e deseja que se torne tangível novamente. Finalmente o livro sagrado saiu do caixão. O escudo que envolve o caixão se rompe de imediato, e para a surpresa de Su Ling, todo o caixão e o corpo dentro dele começam a se desintegrar em nada. Buling garante a ela que já havia previsto que isso poderia acontecer. Mas tudo o que eles precisam fazer agora é escapar. No entanto, Qiluo ressalta que a fuga pode não ser tão simples assim. Mulheres que estavam atacando. Na verdade, elas parecem estar atacando com ainda mais ferocidade agora. Uma delas consegue passar pelo guarda-chuva de Qiluo. Mas, por sorte, a habilidade de Xuan em atirar com precisão explode a cabeça da mulher. Su Ling então pega Xuan, e as meninas começam a fugir. Atrás delas, as mulheres se transformam em espíritos vingativos, determinados a persegui-las. Mas sorri ao sair das ruínas pela primeira vez. Porém, sua alegria é interrompida quando Su Ling joga Xuang em seus braços. Su Ling ordena que fujam para um lugar seguro. Ela precisa ficar. Os demônios perversos estão para sair da ruína, e libertá-los perto da Montanha do Leão seria desastroso. Buling a avalia e avança. Toda a situação é culpa dela, então não pode apenas assistir. Como Buling não vai, Qilu também se voluntaria. Quanto a Xuang, sendo uma pessoa normal, deseja-lhe sorte e pede para ser levada a um lugar seguro. O exército de demônios está prestes a escapar da caverna, quando um recém-chegado aparece. Buling observa as costas musculosas de Liu Fan, e percebe que ele está 10 vezes mais forte do que quando lutou com Qilu. Embora ela tenha milhares de anos de cultivo, sabe que fazer do rei um inimigo seria um pesadelo. Se Liu Fan não tivesse cuidado, ele poderia tê-los matado antes com seu rugido. Liu Fan agarra Qilu pelas bochechas e pergunta se ela ainda não gostou do fato de ele tê-la poupado na última vez em que lutaram. Buling se curva em respeito a Liu Fan e se apresenta. Depois que Su Ling apresenta todos, Buling explica a Liu Fan que cada ruína antiga tem seu próprio dono. A Montanha do Leão também é uma dessas ruínas antigas. Ela se pergunta que tipo de linhagem ou legado Liu Fan herdou.
Liu Fan reflete e questiona se o sistema é um legado ou se a Montanha do Leão pertence a Xiaoxiu, já que ela foi a primeira a chegar. Especiais. Mu Ling aceita o silêncio dele como resposta e continua explicando o que ocorre ao redor. A energia espiritual está revitalizando a região e despertando forças antigas nas ruínas, o que significa que essas forças entrarão em conflito e disputarão domínio. O que lhes confere o título de mestre marcial, e lhes atribui um nível elevado de especialização. Esses guerreiros conseguem aprimorar ainda mais suas habilidades, graças a esses poderes que lhes são concedidos. Tratar os famosos gangsters conhecidos como Wu Jik-do. Liu Fan dá um tapinha em sua cabeça, garantindo que ela se saiu bem. No entanto, infelizmente, a poderosa corporação não parece estar parando tão cedo, pois enviou uma expedição às ruínas da Red Umbrella. Agora, até mesmo Lian Nathan está se envolvendo nessa confusão. Então devem se unir. Killua não se importa e quer matar todos os humanos Pina que os atacarem. Liu Fan pergunta se ela pode lutar com armas, aviões ou tanques. Os humanos têm bombas nucleares, então devem ter cuidado. Huo Luo não entende essas palavras, mas Bu Ling tem outra ideia. Terra. Liu Fan fica surpreso com essa habilidade rara. Bo Ling explica que pode criar uma barreira em torno das veias para esconder o espírito que flui nelas. Assim, os humanos não perceberiam a energia espiritual rica ao redor. Liu Fan olha desconfiado para Bu Ling, ainda sem confiar nela. Bu Ling nota isso, então pede o livro a Su Ling e transforma Qiu Luo em um guarda-chuva. Liu Fan realmente não quer, mas a oferta de Bu Ling é boa demais para ser recusada. Ele aceita os dois presentes com alegria. Liu Fan tentou ler o livro, mas encontrou suas páginas vazias. Ele ri quando o sistema lhe concede mais pontos de inteligência, permitindo que ele veja as palavras na página. Liu Fan. Enquanto isso, em uma montanha próxima, White Tiger observa Liu Fan com as meninas e se afasta. Ao voltar para Lion Mountain, Liu Fan chama White Tiger, mas ela não está na caverna. Ele se pergunta se ela já foi embora quando um cheiro forte invade seu nariz. Ele segue o cheiro e encontra xixi no chão e arranhões na parede. Bo Ling e as outras meninas entram na caverna para saber por que ele grita, mas Liu Fan nega a entrada e as expulsa. Prefere falar com elas fora, longe da casa suja. Depois, Liu Fan anuncia a seus subordinados que Bu Ling e as meninas são agora aliadas de confiança. Big Bear tenta protestar, pois elas lutaram com a Senhora Demônio da Umbrella, mas Liu Fan explica a situação delas. Lion Mountain. Essas garotas têm um segredo para esconder a Lion's Mountain, então são muito necessárias. Bu Ling diz que não é bem assim. Ela não tem uma técnica, mas sabe como fazer. Esse método é um legado de outra ruína antiga. Liu Fan ficou surpreso ao ouvir isso agora. Mas Killua diz que essa ruína antiga é a... Esse monge é também uma das pessoas que selou Bu Ling quando ela morreu. Felizmente, essa antiga ruína não está muito longe, fica a apenas 200 quilômetros da Montanha do Leão. Alguns dias depois, Liu Fan e seu grupo partem em direção a essa antiga ruína, mas um rio largo os separa de seu objetivo. O rio era tão extenso que Liu Fan mal conseguia enxergar o outro lado. Voar e avaliar o rio. Killua explica que esse rio não existia há 1000 anos. O renascimento da energia espiritual e o tempo alteraram a paisagem. Su Ling também não pode sobrevoar o rio, pois é dia, e seus poderes fantasmas não funcionam. Então, ela decide se despir e se oferece para nadar e medir a profundidade do rio. Big Bear pergunta a Liu Fan por que ele mesmo não estava nadando. Mas Liu Fan destaca que os leitores preferem ver Su Ling nadando a um urso molhado.
Enquanto isso, sombras escuras começam a se formar sob Suling enquanto ela nada. De repente, ela é lançada para o alto, e quando está prestes a cair, a boca aberta de um crocodilo a espera. Liu Fan então se lembra de que seu corpo agora é feito de ouro. Portanto, comparado ao seu corpo humano, este corpo tem flutuabilidade zero, o que significa que ele afundará como uma pedra. E começa a girá-lo como uma turbina. O crocodilo, agora tonto, é usado como porrete para atingir os outros crocodilos que se aproximam. Não estão focados nele. Em vez disso, eles estão mirando em todas as outras pessoas que estão em terra firme. Liu Fan percebe que seu peso tornaria nadar algo muito desvantajoso para ele, então decide mudar sua estratégia. Ele se vira para o crocodilo que está em seus braços e diz a ele que agora tudo depende dele. Liu Fan entende que precisa confiar no crocodilo para ajudá-lo a superar essa situação complicada, já que ele não pode contar com suas próprias habilidades de natação devido ao seu peso. Assim, ele coloca sua esperança no crocodilo, acreditando que juntos, eles podem enfrentar qualquer desafio que venha pela frente. Os animais são levados pela água, enquanto Bu Ling e Qilu saltam rapidamente para fora do caminho do líquido e se refugiam na copa de uma árvore próxima. Eles observam o chão, enquanto os crocodilos começam a emergir da água. Enquanto isso, Liu Fan espera impacientemente debaixo d'água, já que o crocodilo em que ele está montado não se move. Do rio. Enquanto isso, na margem, Big Bear está lutando contra as poderosas mandíbulas de outro crocodilo que tenta mordê-lo. Para seu grande aborrecimento, Bu Ling e Qilu estão gritando conselhos para ele, lá do alto das árvores. As duas meninas decidem pular da árvore quando outro crocodilo morde o tronco e lança a árvore caída para longe. Boca. Big Bear sorri ao ouvir esse conselho e pergunta se alguém tem uma corda. Ele olha para Xiao King, a cobra verde, com um brilho nos olhos. De volta ao rio, Liu Fan ficou surpreso ao encontrar uma grande pilha de ossos no fundo do rio. Todos podem estar em perigo. Enquanto isso, Big Bear luta para derrotar o crocodilo com que está enredado. Quando a cauda do crocodilo passa por sua guarda, ele o atinge como uma mosca, e o urso grande é jogado contra uma árvore. Com o urso derrotado, o crocodilo foca seu próximo adversário, a cobra verde. Seu corpo na boca dele, impedindo-a de abrir. Outro crocodilo vem ajudar sua companheira e morde Xiao King e o crocodilo. Xiao King grita de dor com os dentes do crocodilo. Bu Ling quer ajudar na luta e apoiar os animais de Liu Fan, mas Qilo a impede. Bu Ling que é dia. E se a luz solar os atingir, morrerão na hora. Felizmente, Bu Ling não precisou arriscar a vida, pois a água subiu quando Liu Fan saiu voando do rio. Minutos antes, Liu Fan examinava a pilha de ossos que cobria o fundo do rio. Esses ossos provam que os crocodilos são os soberanos desse lugar. Liu Fan concentra sua aura e ativa uma das técnicas do livro sagrado. Os ossos no chão flutuam e se juntam formando um cão esquelético. Ele acaricia a cabeça do cão, mas essa técnica não o ajuda a sair da situação aquática. De repente, o cão esquelético se ajoelha, e mais animais esqueléticos começam a se reunir diante dele. Parecem seguir os desejos de Liu Fan, criando uma saída. Liu Fan sobe a escada passo a passo, enquanto mais degraus se formam à sua frente. Além disso, os ossos se fundem com sua armadura, dando-lhe uma aparência incrível. Quando ele emerge do rio, todos ficam atônitos ao vê-lo. Da técnica de marionetes do espírito dos antigos escribas. Todos os crocodilos olham para Liu Fan ao aterrissar. Mas ele não estava só. Os ossos que trouxe se reuniram em formas animais, criando várias criaturas, de cães a bois e cabras. Os crocodilos atacam esses animais esqueléticos com suas caudas,
espalhando ossos por toda parte. Observa atentamente e conclui que a pele dos crocodilos é incrivelmente resistente, a ponto de nem mesmo os espíritos conseguirem machucá-los com seus poderes fantasmagóricos. Um dos crocodilos avança rapidamente em direção a Liu Fan, com a mandíbula escancarada. No entanto, Liu Fan simplesmente soca o crocodilo de volta. Parece que sua força e dureza são ainda superiores às dos crocodilos. Outro crocodilo tenta se aproximar sorrateiramente de Liu Fan, mas este acaba sendo cortado ao meio. Su Ling emerge de sua boca com suas lâminas já desembainhadas do crocodilo, mas percebe que também pode usá-lo para criar uma embarcação em condições de navegar. Os outros crocodilos também tentaram fugir para salvar suas vidas, mas algumas horas depois, todos acabaram amarrados juntos com Liu Fan e seus subordinados montados em suas costas. Liu Fan, admirando a força dos crocodilos, pensou em como poderia usá-los de maneira eficaz. Eles se tornaram uma embarcação improvisada, e ele e seus subordinados se prepararam para seguir viagem sobre as costas dos poderosos animais. Com eles. Mas Killua está irritada porque Liu Fan dominou sua técnica de marionetes espirituais em dias, enquanto ela levou milênios. Ao se aventurarem mais no rio, uma densa neblina obstrui sua visão. Isso tornaria mais desafiador escalar o Monte Xuan. Para a surpresa de todos, Buling anuncia que chegaram. Ela explica que as montanhas Kushan são o local de sepultamento dos ancestrais da formação da Terra. Essa primeira onda é conhecida como Formação de Névoa Mística. Uma montanha se ergue bem à frente deles, e Liu Fan decide levar os crocodilos para a margem para que possam desembarcar. Big Bear se oferece como voluntário para ir à frente e rapidamente pula dos crocodilos. No entanto, no instante em que ele pisa em terra firme, a terra desaparece sob seus pés e ele cai no rio. Buling explica que a montanha era só uma ilusão. Enquanto isso, Big Bear vê sua perna virando só ossos. Liu Fan também nota que o músculo do antebraço está sumindo, restando apenas o esqueleto. Ele quase se assusta, mas Su Ling o acalma dizendo que é apenas uma miragem. Para provar, ela toca o osso do braço de Liu Fan. O toque dissipa a miragem e Liu Fan vê seu braço. Su Ling diz que a névoa ilusória é parecida com a névoa negra que protege o caixão de flores espirituais na floresta. Embora seja uma ilusão, eles podem morrer, pois seus cérebros e nervos acreditarão na morte e perecerão. E como esperado, as névoas começam a se dissipar. No entanto, os crocodilos acabam cedendo e os lançam de suas costas, jogando-os no rio. A água do rio engole cada um deles, e eles começam a gritar uns pelos outros. Ele pergunta onde estão, mas Buling diz que também acabou de acordar. Podem estar nas montanhas ou em suas imaginações. Buling decide que devem continuar buscando as ruínas antigas, pois os outros certamente iriam lá. Buling diz que não pode ir com ele, pois perdeu seu guarda-chuva e pereceria sem ele. Liu Fan sorri e assegura que isso não será um problema. Ele usa sua habilidade com o metal fundido para criar um guarda-chuva dourado para ela. Bulan agradece muito pelo guarda-chuva, mas o acha incrivelmente pesado quando Liu Fan o entrega. Enquanto isso, Su Ling está em um vale árido. Ela chama pelo outro, mas ninguém responde. Ela continua andando, mas encontra Killua em vez de seus amigos. Ficar presos. Big Bear e Green Snake se veem em um dia ensolarado. Estranhamente, ambos estão sobre a água e podem andar nela. O lugar é lindo, mas sabem que devem encontrar os outros nas antigas ruínas do Monte Xuan. Não há absolutamente nenhum sinal de montanha em lugar algum. E isso é tudo para a recapitulação de hoje. Por favor, dê um like e inscreva-se no canal. Até a próxima vez.